Boa noite, igreja. Coloque a mão no seu coração e diga assim, com muita fé, autoridade e convicção. Fale assim comigo. Meu Deus, Tu és, em especial, nesta noite, o meu convidado de honra a adentrar na minha casa, nos cômodos da minha casa, em todos os recintos do meu lar, e fazer aquilo que for necessário, porque a minha casa será conhecida como uma grande casa de paz. Amém? A nossa casa será conhecida pelos vizinhos, nos bairros, na sociedade, por onde eu for, como uma grande casa de paz. Eu creio, temos vivido isso em Imbituba, Santa Catarina, e eu creio que esta unção começou aqui, se estendeu para os céus do sul e vai alcançar toda a sua casa, a sua família. Levante a sua mão, feche e diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Um grande beijo, trazemos um beijo enorme dos imbitubenses. Estão todos lá, todo vapor, as meninas trabalhando. As minhas filhas não vieram, porque elas que estão à frente do retiro de juniores, pregando, ministrando, organizando. Rebeca lá com seus 20 anos e a Sara com 18, são as líderes deste evento que está acontecendo lá. Por isso elas não puderam estar conosco. Mas vamos receber aquilo que Deus tem para nós e dar continuidade no avanço com a nossa família. Amém, igreja? Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, Pai. Amém. Graça e paz. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer muito a honra. Me sinto muito honrado mesmo por ter sido convidado pelos pastores Danilo, Mônica e todo o presbitério. Foi uma grande surpresa. Eu confesso que não esperava e estou assim emocionado. Obrigado mesmo. Uma alegria estar com os irmãos e conhecer muita gente nova. Fiquei impressionado da quantidade de pessoas vindo aqui à frente, pessoas que estão chegando na igreja, que estão começando, alguns outros estão aqui pela primeira vez. Olha, muito bom te conhecer e que bom que você está aqui. E nessa noite eu quero abrir um tema, sobre família, mas eu quero colocar o tema, o que você sabe sobre ele. Deus, um certo dia, trabalhou muito forte ao meu coração sobre esse tema. Eu ministrei na igreja lá em Santa Catarina e tenho convicção que Deus vai abençoar você também. Eu quero ler Mateus capítulo 16. Eu vou ler do versículo 13 até o versículo de número 17. Eu vou estar lendo na tradução NVT. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 17. Então o Senhor diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Quando Jesus chegou, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Olha, preste atenção no que Deus quer ministrar ao seu coração. Todos nós sabemos um pouco de coisa das pessoas que estão ao nosso redor. Como o Danilo falou, quando eu cheguei aqui, eu pude encontrar alguns amigos, encontrar pessoas que eu conheço. Alguns eu já conheço já faz tempo. E quando eu vejo pessoas que eu conheço,
eu começo a formar aqui na minha mente um cenário. Falo, olha, aquele ali trabalha na tal área, olha, aquele ali mora em tal lugar. E você, é bem possível que aconteça a mesma coisa. Mesmo você que está nos visitando, há uma grande possibilidade numa multidão como essa, você se deparar com pessoas que você já viu em algum lugar. Então, há pessoas que nós conhecemos até que bem. A gente olha e fala, olha, aquele ali, o pai dele é engenheiro. Olha, aquele ali, a mãe dele trabalha lá na escola. Olha, aquele rapaz ali, ele é profissional de tal área. E, enfim, a gente vai olhando para as pessoas e lembrando que nós os conhecemos ou conhecemos alguma coisa das pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus queria saber o que as pessoas falavam a respeito dele. Porque ele andava por vários lugares e as pessoas tinham uma noção de quem ele era. As pessoas ouviam falar a respeito do seu ministério, a respeito daquilo que ele fazia, dos seus milagres, dos seus sinais. Então Jesus pergunta para os seus discípulos, que tinha um contato maior com o povo, olha, o que o pessoal anda falando ao meu respeito? E Pedro e os demais discípulos começaram a mostrar para Jesus a impressão que aquelas pessoas tinham a respeito dele. E é interessante notar que as pessoas tinham uma impressão errada de quem realmente Jesus era. Eles, na verdade, pensavam que conheciam Jesus, mas, na verdade, viviam de boatos. Eles ficavam fantasiando, ouvindo histórias de pessoas que falavam a respeito de Jesus. A fé deles era baseada em lendas. Falavam, deve ser Elias, que era um profeta, um grande profeta, que viveu muitos anos antes de Jesus. João o Batista, que era alguém muito popular naquele tempo, que foi popular naquele período. Jeremias, um outro profeta do Antigo Testamento, ou até mesmo outros profetas que se destacaram. Então todo mundo tinha ali uma impressão a respeito dele. E pensando sobre isso, eu começo a perceber, amados, que o que Jesus viveu naquele período, nós estamos vivendo no momento de hoje. Hoje está acontecendo algo muito similar que aconteceu nesse dia aqui. Sabe onde? Dentro da sua casa, dentro da sua família. Hoje em dia, na nossa família, a gente pensa que conhece quem está ao nosso redor. Nós estamos vivendo um período onde a informação se tornou abundante. Hoje pela manhã, o pastor Danilo e a pastora Mônica ministraram uma palavra falando sobre alguns aspectos da sociedade que envolve a tecnologia. E eu digo para você que os tempos mudaram. Nós estamos vivendo num período completamente diferente de décadas atrás. A tecnologia, ela está dentro da nossa casa, está dentro do nosso bolso, está nos acompanhando em todo lugar que vamos, e isso tem mudado a nossa maneira de viver como família. Hoje nós ficamos sabendo de acontecimentos que acontecem nos lugares mais distantes, coisas acontecem do outro lado do mundo e de uma maneira muito instantânea. Você já fica sabendo o que está acontecendo, um acidente, a morte de alguém ou algum acontecimento político, você fica sabendo muito rapidamente. Hoje Alô. Hoje nós temos informações
né, de atores, de blogueiros, cantores. A gente vê os nossos filhos, de vez em quando a gente vê um jovem comentando, olha, fulano de tal fez tal coisa, ou fulano de tal morreu, ou alguém teve determinada atitude, e você ouve eles conversando sobre aquilo, parece que estão falando de uma pessoa extremamente íntima, parece que está falando de alguém da família, aí você fica assim pensando, mas quem é? Ah, é fulano de tal, mas nunca vi falar, eu não conheço. Ah, é um blogueiro, é um cantor, é um ator, alguém que às vezes a gente trata, ou é como se fosse alguém tão próximo da nossa família. E isso acontece devido ao período em que nós realmente estamos vivendo. A tecnologia nos colocou no meio de tanta informação, e essa informação tem deixado nós de sabermos a verdade dos sentimentos daqueles que nos rodeiam. Será que você conhece as pessoas que realmente estão próximas de você? Será que você realmente consegue captar a intimidade, relacionamento de pessoas que fazem parte da sua família? De repente você sabe muita coisa de muita gente que é tão distante. Mas e a sua família? Será que você realmente os conhece? De acordo com o psicólogo, Dr. Cristiano Nabuco, ele é coordenador do grupo de dependência tecnológica da Universidade de São Paulo, que é a USP. Olha que coisa interessante, abriram agora um instituto para trabalhar com viciados em tecnologia. Olha, como que os tempos mudaram. E esse coordenador, esse psicólogo, ele tem feito pesquisas para mostrar como que a tecnologia está mudando os costumes da sociedade, está mudando a nossa maneira de viver, está mudando a sua família, amado, mudando a minha família. Pode parecer algo estranho, mas isso é uma realidade. Eu não estou aqui falando de religião, estou falando de algo que está realmente fazendo parte do nosso dia a dia. E segundo ele, a mudança de paradigma de comunicação pela qual estamos passando é tão grande, segundo ele, que estudiosos a comparam com as mudanças proporcionadas pela descoberta do fogo. Algo, né, segundo a ideia deles, né, que quando descobriram o fogo, começou uma revolução na sociedade. Isso faz parte aí de estudos antigos, mas ele diz que o que está acontecendo agora é maior do que essa revolução tão antiguíssima do passado. E essa mudança envolve a maneira de nós nos comunicarmos. Por exemplo, o WhatsApp, ele se tornou um aplicativo extremamente conhecido. Houve um período que começou a surgir as redes sociais, era o Orkut, e depois surgiu o Facebook. Eu lembro quando surgiu o Facebook, muitas pessoas começaram a comentar, né, sobre o que tinha surgido, o que estava sendo usado, que era bacana, que era legal. E antes de conhecer, eu não entendia, não tinha noção do que era, mas aí, de repente, você vai conhecendo, e você vai se envolvendo, e você vai participando, e aí depois veio o WhatsApp, que faz parte hoje do mesmo grupo, e isso começou a fazer parte da nossa vida. 98% dos usuários brasileiros de smartphone usam o WhatsApp diariamente, ou seja, isso inclui com certeza você, inclui a mim. Então, praticamente, segundo essa pesquisa, 98% dos que estão aqui dentro são usuários do WhatsApp. E a possibilidade de você estar usando ele agora é muito grande. Por quê? Porque isso mudou a nossa maneira de viver. Isso era inaceitável há poucos anos atrás. Mas existem muitas outras redes sociais. Faltaria tempo para mim citar nomes aqui na igreja, mas nós temos ali
uma infinidade de redes sociais, né, que fazem parte da vida, principalmente dos jovens. Eu ouço as minhas filhas dizerem, Facebook é coisa de velho, né? Jovem não usa Facebook, todo mundo está saindo do Facebook. Eu falei, e estão usando o quê? E aí começam a citar nomes de novas redes sociais, né, que são tantas, algumas eu não conheço, eu não sei falar o nome, eu sei que estão ali ligados e trocando informações, aquilo é importante para eles. Então, se por um lado, essas ferramentas proporcionaram mais liberdade de comunicação, amados, como facilitou hoje conversar com alguém, né, realmente nos ajudou bastante, tem nos ajudado, mas também nos colocou em risco os relacionamentos com amigos e familiares. Hoje, esse grupo que esse psicólogo Cristiano Nabuco está coordenando na USP, trabalha com pessoas que estão dependentes, pessoas que são viciadas, né, em meios pela internet, assim como antigamente havia clínica para recuperar viciados em droga, hoje já há institutos para poder trabalhar, equilibrar, trazer libertação para pessoas que estão dependentes da tecnologia, e isso tem atrapalhado o relacionamento familiar. A pesquisa que ele realizou chegou aos seguintes números: 35% dos usuários ouvidos admitiram que agora se encontram menos com amigos. Preste atenção, de cada 100 pessoas, 35 dizem que hoje se encontram menos com os amigos do que encontrava no passado, antes de ser usuário desses aplicativos. O que antes era necessário se encontrar, se relacionar, marcar um tempo, hoje não, hoje se resolve apenas pela informação digital. 33% dizem que se relaciona menos com os filhos. Estou dizendo aqui que 33% dos pais estão afirmando que estão se relacionando menos com os filhos por causa da tecnologia. 31% dos filhos dizem que se relacionam menos com seus pais. E 23% menos com parceiros afetivos. Isso inclui, logicamente, namorados, casados, pessoas, né, que têm menos contato por causa da tecnologia. Esse levantamento foi feito em outubro e novembro de 2016, com 16 mil homens e mulheres de 18 países diferentes, com idade de acima de 16 anos, sendo que 1.000 deles eram brasileiros, ou seja, a pesquisa incluiu o Brasil e outros 15 países, e isso é uma epidemia geral. O que a gente percebe hoje na nova realidade é que famílias inteiras muitas vezes estão num jantar, num momento de alimentação ou que deveria ser de comunhão, todo mundo está ali comendo, mas está com o seu dispositivo ou respondendo alguma mensagem ou vendo alguma notícia, e é comum as mesas estarem sendo ocupadas, além do prato, talheres, mas juntamente com os seus smartphones e tablets e outras coisas mais, nos acompanha no nosso período de alimentação, e que deveria também ser de comunhão. Um outro detalhe desse estudo que eu achei bastante interessante é que 21% dos pais admitem que a relação com seus filhos, preste atenção nisso, piorou depois de os virem em situação comprometedora. O pai pegou o filho vendo algo na internet que era impróprio. E depois desse acontecimento, o relacionamento ficou pior. Eu tenho observado que antigamente as novelas, os filmes traziam uma dose de pornografia,
de informação sexual. Mas hoje em dia, amados, as séries que virou moda no nosso meio, né? Todas as famílias estão consumindo as séries, as famosas séries, né? Todo mundo acompanha uma, ou assiste uma, ou viu alguma. E hoje séries que algumas são aparentemente inocentes, mas são recheadas de pornografia mesmo. Nossos filhos estão consumindo pornografia de forma indireta, porque, na verdade, não estão assistindo para ver a pornografia, mas a pornografia está exposta nas séries e nos filmes, principalmente nas plataformas agora, via internet. Outro fato interessante é que agora é o oposto, 20% dos filhos também já pegaram os seus pais em situação constrangedora, na frente de um computador, ou na frente de uma televisão, e isso diminuiu, afetou o seu relacionamento com os seus pais, ou com o pai, ou com a mãe. Ficou uma situação desagradável, ficou uma situação desconfortável por saber que pai e mãe estão envolvidos ou assistindo, gastando tempo, vendo coisas impróprias na televisão, no smartphone e assim sucessivamente. Olha que coisa interessante. A traição, que é uma coisa antiga, eu estava vendo uma pesquisa que advogados estão afirmando que a traição pela internet já é o maior motivo de divórcio. Segundo advogados e juízes, a maioria dos casamentos está acabando por causa de infidelidade nas redes sociais e aplicativos. Ou seja, a traição, ela começa via algum tipo de aplicativo. Essa está sendo a maior tendência do momento. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus, conversando com eles, ele perguntou: o que estão falando de mim? E eles deram toda uma explicação. E Jesus olha para eles e Jesus pergunta: mas e vocês? O que vocês dizem de mim? O que vocês sabem ao meu respeito? O que vocês dizem? Quem eu sou? Então Jesus volta agora a pergunta para que eles próprios respondessem. Não era simplesmente saber o que o povo está fazendo. E como nós estamos falando de família, a minha pergunta para você é: olha, você sabe o que está acontecendo? Eu estou fazendo aqui um relatório até, né, passando números, o que anda acontecendo na sociedade. Mas a pergunta, eu volto para você: o que você sabe sobre a sua família? Talvez você saiba bastante do ator, do cantor, do blogueiro, do jogador, do que eles andam fazendo. Mas e dessa pessoa que faz parte da sua vida? O que você realmente sabe sobre elas? Eu quero que você pense nesse momento sobre a sua família. Pense, por exemplo, sobre o seu pai. Pensa nele, se é que você tem o pai ainda. O que você sabe sobre o seu pai? Pense sobre a sua mãe. Qual é a imagem que você tem a respeito da sua mãe? O que você sabe sobre os seus filhos? O que você sabe sobre o seu cônjuge? É uma pergunta que eu quero que você pense. O que você sabe sobre eles? Eu quero passar um pequeno vídeo para você poder refletir. Qual comida que a Nádia mais gosta? Japonês. Comida japonesa. Eu vivo falando, vai ser mais fácil para você acertar, porque você fala menos.
Mas eu como mais. Qual a comida que a Nadine mais gosta? Comida que a Nadine mais gosta? Ai, meu Deus. Ah, comida japonesa. Por favor, achei que você ia errar essa. Tá querendo me pegar, né? O que o João André mais odeia, que tira ele do sério? Vendedor tratando ele mal. Verdade. Cara, vendedor. O cara tá pago pra isso, velho. É verdade isso. O cara volta na loja perguntar alguma coisa, o cara me responde. Faço uma pergunta pra ele, ele não sabe responder, ou me trata de qualquer jeito, cara. Eu viro as costas. Ele trata mal, ele... O que a Nadine mais odeia que tira ela do sério? Vai, Ai, Nath. meu Deus. É profunda essa pergunta. Ah, depende, né? Aqueles dias, né? Que ela... Ah, não! Que aí eu provoco, aí, tipo, quando eu começo a insistir muito numa coisa, aí ela fica com raiva naqueles dias. Porque, na verdade, nada tira do sério, assim, tipo, ela é muito... Ah, beleza, então. Só que aí, naqueles dias, tira do sério. Escolher 3 palavras que resumem o que a Nadine representa pra mim. Carinhosa, parecida e muito fiel. Escolha 3 palavras que resumem o que o seu pai representa pra você. Mozão, herói e companheiro. Em que posição Nathan joga futebol? Ela não conhece nem as posições do futebol. Eu não sei. Zaga? Ah, acertou. Vai. Escolher palavras que resumem o que o Nathan representa pra você. O Nathan é justo e ele é líder. Um líder de todos nós. Se a gente não bobear, é de todos nós. Escolher 3 palavras que resumem o que sua mãe representa pra você. Espontânea, firmeza Ah, não, Nathan. e conselheira. Firmeza. É firmeza? Significa família pra você, segurança. O que significa família pra você em uma palavra? Uma palavra. Uma palavra, sério? Vida. Qual a cor preferida da Nadine? Preto. Quem é mais branco? O Nathan. Quem é mais branco? O Nathan ou a Nadine? Eu acho que é a Nadine. Ô, louco. Você acha que é o Nathan? Não, com certeza. É a Nadine, né? Quem é mais branco, você ou a Nadine? Bom, algumas conclusões é que assim, igual eu tenho falado, né? Eu tenho falado. Eu tenho mais pelo, então não parece minha branquitude muito assim. Mas eu acho que é ela. Mas eu sou muito branco também. Ó, comparando. Com certeza ganha. Mas é ela, ó, ganhou. Quero aqui agradecer a família que está me ajudando nessa ilustração. Mas veja bem, querido, o que você sabe sobre o seu pai? Eu estava pensando sobre um pai que um dia estava no hospital e recebeu um diagnóstico de que tinha uma doença crônica. Aquele homem muito abalado, ficou assustado, foi para casa. E quando ele chegou próximo à sua casa, numa distância que ele podia ver a casa, ele estacionou. E ele ficou olhando aquele lugar e ficou pensando, como que eu vou falar para os meus filhos sobre essa doença? Como que eu vou falar para minha mulher sobre essa situação? Aí aquele homem, depois de alguns minutos, adquiriu confiança e foi para casa. Colocou um sorriso no rosto e foi recebido pela família. E a princípio não falou nada para ninguém. Muitas vezes, querido, seu pai tem coisas que ele sofre e passa que você não tem ideia. É bem possível que você sabe o que está acontecendo com a atriz, com a cantora, mas você não sabe o que passa com ele.
Há mulheres que estão passando uma fase muito difícil, mulheres que estão começando a se achar feias, mulheres que ficam às vezes um bom tempo olhando no espelho, tentando se arrumar, e começa a achar que o marido já não mais a admira. Mulheres que se sentem rejeitadas, que se sentem sozinhas, que têm solidão no meio da casa com tanta gente. Mulheres que estão passando, lidando com depressão. Filhos que às vezes são criados na igreja, recebem muitas vezes um bom exemplo do pai e da mãe, mas que na escola, entre os amigos, eles recebem uma grande pressão. Pressão para poder fumar, pressão para poder dar o seu primeiro beijo, quem sabe a sua primeira transa. E aquilo ali fica uma luta na vida daquela garota ou na vida daquele rapaz. Tanto menina quanto menino pode estar enfrentando uma grande luta e dificuldade, mas quando chega em casa, às vezes você está tão ocupado com a tecnologia que você não consegue imaginar o que se passa na cabeça dos seus filhos. Quantos filhos estão envolvidos com drogas ou pensando seriamente em fazer algum tipo de loucura e os pais não sabem o que se passa. O que se passa na cabeça da tua esposa, meu querido? Será que você sabe o que ela anda pensando? Mulheres que às vezes andam desistidas, há homens já pensando em partir para o divórcio, está pensando seriamente em se separar, mas nada disso está à tona, isso às vezes está oculto. Por quê? Porque isso não se manda de forma digital. Isso a gente conhece com relacionamento, amados. Eu quero aqui dizer para você que Deus, Ele quer colocar na tua mente nessa noite, que há determinadas coisas que só são curadas através de uma revelação, através de uma forma sobrenatural que leva você para a intimidade. Jesus disse, mostrou para eles, Ele diz, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Então, ou seja, quando Pedro, ele revela quem Jesus era, Pedro, ele faz uma declaração dizendo que ele sabia que Jesus, ele era o Messias, ele era o Salvador do mundo, ele não era simplesmente aquela fantasia que as pessoas achavam que era. E Jesus fala, olha Pedro, você teve uma revelação que veio do alto, veio de Deus. E eu sinto que a família está precisando ser resgatada através de uma revelação, amados. Se nessa noite você não for tocado para poder sentir que você precisa pagar um preço para poder conhecer aqueles que estão ao seu redor, você está correndo sério risco de perder a sua família. Olha, veja bem, quando alguém vem na igreja pela primeira vez, normalmente essa pessoa chega com várias ideias a respeito de Jesus. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. A gente sempre ouve, no final vai dar tudo certo. Fica tranquilo, tudo está sob controle. Toda religião leva a Deus. O inferno é aqui mesmo. Não fica preocupado, porque no fim dá tudo certo. E é assim que você chega na igreja. Você chega achando que tudo está bem. Mas você precisa ter uma revelação verdadeira de Deus para poder aplicar isso na sua vida. Você conhecendo a verdade sobre Jesus, você poderá salvar o seu casamento. Você poderá salvar o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com a sua esposa. Você pode
dar início a uma recuperação familiar. Nós temos entendido que, estudando a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos poder começar a ter uma compreensão mais clara a respeito da pessoa de Jesus. Na nossa igreja, nós temos incentivado muito as pessoas que têm caminhado conosco a estudar a Bíblia, não simplesmente ficar limitado àquilo que elas ouvem através de nós no púlpito. E nós temos incentivado, a igreja oferece uma estrutura, né, que fornece ensino a respeito da palavra de Deus. Nós temos a escola bíblica, nós temos um curso que nós denominamos Escola de Profeta, nós temos incentivado as pessoas a lerem a Bíblia em casa, a participar de uma forma mais integrante, que você não simplesmente ouça o que você está escutando nesse momento, mas você confira a palavra de Deus. E isso tem começado a gerar fruto. Amado, através da palavra de Deus, nós podemos resgatar o nosso casamento, a nossa família, algo que é possível através da verdade. Jesus usa o termo pai, pois há uma ligação em intimidade. Há coisas que só entenderemos através da prática da intimidade. Não há um outro meio de você se relacionar em intimidade sem estar próximo. Nós vimos ali o exemplo da família, porque você vai falando das pessoas e você só vai poder falar a verdade se você realmente conhecer elas. Se eu começar a falar da minha esposa, eu vou poder ter condição de falar várias coisas a respeito da vida dela. Mas se eu for falar algo de pessoas que eu conheço de maneira superficial, é bem possível que eu erre muitas coisas. Eu vou falar de coisas superficiais, eu não vou saber o que realmente anda acontecendo. Eu preciso me relacionar. Por essa razão que Jesus falou sobre o Pai, porque o Pai é um sinal, ou deveria ser, né, um sinal de intimidade. Nós precisamos resgatar a intimidade com a nossa família. Saberemos quem é Jesus quando nós o conhecermos intimamente. Intimidade com Deus é algo que necessita investimento. Quando nós vamos investir na tecnologia, precisa de muito investimento. Hoje você vai comprar um smartphone, tem smartphone de vários valores, né? Tem smartphone que é relativamente barato, mas normalmente um bom smartphone custa caro. Alguns custam caríssimos. É muito investimento para você poder ter um equipamento para poder se comunicar. E é comum você ver smartphone de altíssima qualidade na mão das pessoas. Aliás, o consumo está muito avançado. Por quê? Porque as pessoas estão investindo para poder se comunicar. E por que não investir em conhecer a família? Não é verdade? Isso custa menos do que dinheiro. Você vai precisar estudar a sua Bíblia para conhecer a Deus e vai precisar investir, estudar a sua família, gastar tempo com a sua família. Você vai precisar aprender a valorizar a oração para poder se relacionar e se aproximar de Deus. A oração o que é? Comunicação com Deus. E você vai ter que aprender a investir na comunicação com os seus parentes e amigos para poder aprender sobre eles. Nós temos que conversar mais dentro de casa, nós temos que falar mais sobre nós e sobre aquilo que importa na nossa família. Você precisa desenvolver a sua maneira de investir o dinheiro no reino de Deus. Nós temos falado na nossa igreja a importância de você semear. O apóstolo Paulo, ele fala de maneira tão clara que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Então, quando você começa a entender a importância de semear no reino de Deus, você começa a entender que você tem uma aliança com o corpo. E por que não investir dentro da família também? Você pode aplicar, jogando investimento na família. O Senésio falou da viagem
né, que está programada. E eu me lembro quando nós trabalhamos aqui em Ribeirão Preto e fizemos vários eventos, como que tem gente que tem dificuldade de investir no casamento. A pessoa fala, olha, vamos fazer uma viagem a um hotel. Normalmente a pessoa acha caro. Fala, mas eu vou gastar esse dinheiro para ir numa viagem. Mas você gasta com outras coisas, amado. Você gasta com o seu smartphone, você gasta com o pneu do teu carro, você gasta comprando um novo micro-ondas, você gasta pintando a sua casa, enfim, a gente gasta com muitas coisas. Então, no casamento você não gasta, você investe. Você precisa aprender a semear no reino e na família. São os dois lugares que nós precisamos não ter medo de investir. A família, ela é unida. A família unida é uma família feliz. Nós precisamos rever como está a nossa unidade familiar. Você pode dizer amém? Olha, querido, nessa noite eu quero orar por você diante desse tema. O que você sabe sobre ele? Que você possa refletir sobre o que anda realmente acontecendo dentro da sua família. Talvez seja um bom período para você reavaliar até que ponto você anda acompanhando os passos da sua família. Eu quero que você fique de pé.